Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês para nessa noite compartilhar a palavra do Senhor. Eu vou pedir para vocês abrirem na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 22 a 25 e também nós vamos ler o capítulo 2, versos 1 a 3. Primeira de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 22 a 25, capítulo 2, versos 1 a 3. Nós estamos estudando o livro de Pedro dentro da série denominada Firmes na Graça, Andando com Cristo em um Mundo Hostil. Eu fiz a opção, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada. Por favor, com reverência, atente-se à palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito ao apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, viva, eficaz, permanente, autoritativa. Palavra inspirada ao apóstolo Pedro tantos anos atrás, que ainda continua eficaz ao nosso coração e continuará eficaz, porque o céu e a terra podem passar, mas a Tua palavra não passa. Pedimos que nessa noite, por meio da obra do Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor leve cativo os nossos pensamentos ao Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração, conforte, anime, fortaleça, mas também nos exorte, para que possamos caminhar com o Senhor a cada dia mais em santidade. Pedimos isso, na mediação de Jesus Cristo. Amém. Quantas religiões há no mundo? Você já parou para pensar quantas religiões existem no mundo? Estima-se que há cerca de 40 a 60 mil religiões diferentes em todo o mundo. Gordon Melton, editor da Enciclopédia das Religiões Americanas, ele calcula que a cada ano surjam de 3.000 a 4.000 novas religiões no mundo. Ou seja, por volta de 10 religiões por dia. Trata-se apenas de uma estimativa, já que é impossível saber com certeza a quantidade exata. Naturalmente, essa diversidade de religiões deixa as pessoas confusas, ou ao menos perplexas, fazendo com que alguns questionamentos surjam. Será que todas as religiões estão erradas? Será que todas as religiões estão certas? Existe apenas uma religião correta? O que o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o espiritismo, as religiões orientais, as antigas religiões de mistério, as religiões dos indígenas, o que elas têm em comum? Quando comparamos as diferentes religiões, verificamos que, na verdade, existem apenas dois tipos de religiões: a religião das obras e a religião da graça. Na religião das obras, a salvação do ser humano depende daquilo que ele faz. O movimento é de baixo para cima. É o ser humano que busca a aceitação da divindade, por meio dos seus méritos ou por meio do seu desempenho religioso. Na religião das obras, os mandamentos antecedem as declarações. Isto é, os imperativos servem de base para os indicativos. Eu obedeço para conseguir o favor da divindade. Mas nós temos a religião da graça.
Na religião da graça, o movimento é o contrário. Ou seja, ele é feito de cima para baixo, pois é Deus que vem salvar o pecador. A religião da graça não é baseada em méritos ou no desempenho religioso, mas exclusivamente na graça divina. Na religião da graça, os imperativos encontram-se enraizados nos indicativos. Isto é, as exortações nascem com base naquilo que Deus fez. Todas as religiões, com exceção do cristianismo histórico, enquadram-se no primeiro caso, uma vez que são religiões das obras. Contudo, o cristianismo histórico, aquele cristianismo baseado nos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, ele diz que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio salvar o homem dos seus pecados. O movimento é de cima para baixo. E Deus fez tudo isso gratuitamente, não com base no mérito do homem, não com base em qualquer coisa que o homem seja ou faça, mas com base unicamente em sua graça, misericórdia e compaixão. Deus é quem vem ao encontro do homem. Jesus disse a Natanael que ele viria o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Jesus estava ensinando que a comunhão entre o céu e a terra é estabelecida por uma iniciativa que parte de Deus. E que essa comunhão somente pode existir por causa da sua obra redentora. Na religião da graça, as exortações nascem das declarações do que Deus fez por nós. Uma vez que a pessoa é alcançada pela graça divina, o indicativo, Deus diz, faça isso, não faça isso, o imperativo. As ordens de Deus na Bíblia sempre estão embasadas em declarações do que Deus fez pelo homem. O imperativo encontra-se embasado no indicativo. Olhando para o indicativo, eu vivo o imperativo. Olhando para o que Deus fez, eu vivo em obediência a Cristo. E a pergunta é, por que esses imperativos foram estabelecidos por Deus? Quem alcançou a fé precisa ser impreterivelmente instruído para também viver uma vida que corresponda a essa fé. Deus nos salvou para a santidade. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Ele não nos salvou para vivermos no pecado. Deus nos salvou das paixões e das futilidades da vida para não vivermos outra vez nessas práticas. Aqueles que têm um encontro com Deus receberam uma nova vida, indicativo, e devem viver em novidade de vida, imperativo. Nessa carta, o apóstolo Pedro relaciona indicativo e imperativo, isto é, salvação e santidade. Após o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, está nos versos de 1 a 12, Pedro volta sua atenção para as implicações dessa salvação. Em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da nossa vocação. Olhando para o indicativo, devemos viver os imperativos divinos. Nos versos 13 a 21, o apóstolo nos apresenta dois imperativos que caracterizam aqueles que receberam a salvação. O primeiro imperativo é viver em santidade. Está nos versos 13 a 16. Pedro diz, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Está no verso 15. O segundo imperativo é viver com reverência. Dos versos 17 a 21. Pedro aduz, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Versículo 17. No texto que ora lemos, Pedro continua a expor as implicações de tão grande salvação, apresentando aos seus leitores mais dois imperativos. E tendo como base esses dois imperativos, nós iremos meditar no seguinte tema: continue olhando para o indicativo e vivendo o imperativo. Continue olhando para o que Deus fez por você e obedeça às ordens dele. Queira se parecer mais com Cristo. A mensagem será dividida da seguinte forma: porque vocês foram remidos, amem intensamente uns aos outros. Dos versos 22 a 25 do capítulo 1.
porque vocês foram remidos, desejem intensamente a palavra do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Perceba que na estrutura que eu coloquei aqui, porque vocês foram redimidos é um indicativo. Amem intensamente uns aos outros e desejem intensamente a palavra do Senhor é um imperativo. Então, olhando para esse indicativo, nós vivemos agora os imperativos. Vamos então adentrar na exposição do texto, e na medida que a gente vai caminhar na análise do texto, nós tiraremos algumas aplicações práticas. Vamos analisar o primeiro ponto. Porque vocês foram redimidos, amem intensamente uns aos outros. Nesses versos, o apóstolo Pedro apresenta duas afirmações indicativas que fundamentam a razão pela qual seus leitores deveriam amar sinceramente uns aos outros. A primeira afirmação é a purificação da alma pela obediência à verdade, está no verso 22. E a segunda é a regeneração mediante a palavra de Deus, versos 23 a 25. Sendo assim, nós podemos subdividir esse ponto em dois subpontos. Amem intensamente uns aos outros, porque vocês foram purificados, verso 22. Amem intensamente uns aos outros, porque vocês foram regenerados, versos 23 a 25. Vamos analisar o primeiro subponto. Amem intensamente uns aos outros, porque vocês foram purificados. Vamos ler lá, verso 22. Pedro diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. A expressão tendo purificado a alma pela obediência à verdade nos dá a entender que a nossa alma é purificada por meio da obediência. E a razão pela qual falhamos em obedecer devidamente a Deus é porque nossa alma ainda não foi purificada. Normalmente pensamos que a purificação da alma acontece para que obedeçamos a Deus. Mas aqui, surpreendentemente, o apóstolo Pedro nos diz que a purificação não ocorre apenas para a obediência, mas também por meio da obediência. A minha alma é purificada para que eu possa obedecer a Deus, e à medida em que obedeço a Deus, eu sou purificado. Nesse processo controlado pelo Espírito Santo, quanto mais a nossa alma se empenhar na obediência, maior será a purificação que ocorre. E quanto mais a nossa alma é purificada, maior é também a nossa obediência. Nas palavras de R.C. Sproul, não se trata de um círculo vicioso, mas de um círculo glorioso, na qual a obediência alimenta a purificação e, simbioticamente, a purificação alimenta a obediência. Mas vejam que a obediência da qual Pedro fala é a obediência à verdade. A verdade que os leitores de Pedro obedeceram e foram purificados é o evangelho que foi pregado a eles. Essa obediência, ela ocorre por meio do Espírito Santo. Pedro está falando aqui daquele processo de crescimento e desenvolvimento na vida cristã, chamado de santificação. Na santificação, Deus Espírito Santo atua dentro de nós para nos transformar e nos santificar, dando-nos maior santidade na vida e fazendo-nos parecer a cada dia mais com Cristo. Jamais obedeceremos à verdade de Deus sem o poder, a graça e a assistência do Espírito Santo. Na sequência, Pedro nos mostra o alvo dessa purificação da alma, que é o amor fraternal. A palavra grega traduzida por amor fraternal é Filadélfia, que ocorre no Novo Testamento sempre no sentido de o amor entre os irmãos em Cristo. Os cristãos foram purificados obedecendo à verdade para que expressem o amor pelo próximo. Somente quando as almas estão purificadas nessa obediência, o caminho estará livre para o amor fraternal. Somente uma alma purificada pela palavra é capaz de amar o próximo verdadeiramente. Esse amor fraternal, ele possui uma característica muito importante. Ele não é abstrato. Isso fica claro porque na sequência Pedro esboça o lado prático desse amor fraternal, dizendo o que este amor fraternal não deve ser e o que este amor fraternal deve ser.
Essa característica da abstratividade, ela é assaz importante em nossos dias, porque o amor é muito confundido com emoção, ou com sentir algo bom por alguém. Ah, eu sinto algo muito bom por aquele irmão. Mas será que o amor, esse amor fraternal, é somente isso? Biblicamente, o amor não é somente emoção, mas é algo que se manifesta concretamente através de ações. A Escritura nos orienta a amarmos todos. Portanto, isso não tem apenas relação com o sentimento, mas também com a atitude, que não pode ser fingida, falsa, nem dissimulada, mas deve ser autêntica. Esboçando o lado prático desse amor fraternal, Pedro primeiramente ensina o que esse amor não deve ser. Esse amor não deve ser fingido. Verso 22, ele diz assim: e com vistas ao amor fraternal não fingido. Pedro admoesta os seus primeiros leitores e os cristãos em geral para que o amor deles pelos irmãos não seja falso nem superficial. O termo não fingido também pode ser traduzido aqui por sem hipocrisia. A alma dos cristãos foi purificada com o propósito de que eles se amem fraternalmente, sem qualquer hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego significa literalmente estar posicionado atrás de alguma coisa. Na época de Pedro, no mundo greco-romano, os atores eram chamados de hipócrites, termo que significa aquele que se esconde atrás de algo. Máscaras eram usadas pelos atores para expressarem as emoções do personagem. Aquela máscara sorrindo e aquela máscara da tristeza. Se eles estivessem usando uma máscara triste, mas estivesse sorrindo por detrás da máscara, ninguém perceberia. E assim como o contrário. Daí vem a palavra hipócrita, usada para designar aquele que dissimula sua verdadeira personalidade. O hipócrita, portanto, é um tipo de ator que desempenha um papel, mas não tem sinceridade quanto àquilo que faz e diz. Quando Pedro diz que o amor seja sem hipocrisia, ele está ensinando que o amor não pode ser fingido, falso, dissimulado. A igreja não pode se transformar num palco cheio de atores usando máscaras para esconder sua verdadeira personalidade. Afinal, o amor não é um sentimento a ser encenado. Ele deve fazer parte da vida real. Por isso, amor e hipocrisia são mutuamente excludentes. Não dá para amar e ser hipócrita e amar. Não dá, são excludentes. E a Escritura traz um exemplo de um amor que mostrou-se ser apenas uma pura pretensão e que foi demonstrado em sua forma mais vil através de um beijo hipócrita. O amor de Judas Iscariotes por Jesus. Aquilo foi um beijo hipócrita. Judas foi alguém que esteve tão perto do Salvador, mas ao mesmo tempo tão longe da salvação. Continuidade, Pedro mostra o que o amor deve ser. Verso 22 ainda, ele diz, amem. Amem. Pedro passa da raiz filéu, usada no segmento aqui anterior, para ágape, amor forte e profundo. Esse amor ágape expressa algo que vai além do sincero afeto fraternal, indicando uma apreciação sincera e verdadeira por alguém, seguida da disposição de dar-se por esta pessoa, se necessário. Ao usar essas duas palavras, amor fraternal, que é filéu, Filadélfia, e aqui ágape, Pedro, ele está querendo descrever o amor. Pedro está mostrando a intensidade do amor ao próximo, ao ressaltar essa profundidade. Devemos amar nossos irmãos sem fingimento, e esse amor deve ser forte e profundo, pois ele parte de um coração purificado pela obediência à verdade. Tendo esse amor forte e profundo em mente, Pedro elenca duas atitudes que refletem esse amor. Primeira atitude, ele diz aí, o amor pelos outros deve ser de coração. Ele fala, amem uns aos outros de coração puro. Essa expressão, amem uns aos outros de coração puro, classifica a seriedade do mandamento de amar.
e implica que os cristãos devem amar uns aos outros de maneira sincera e verdadeira, espontânea e voluntária. É bem provável aqui que Pedro tivesse em mente a possibilidade de que seus destinatários históricos pudessem não amar verdadeiramente uns aos outros, mostrando apenas uma mera simpatia superficial. Assim, ele reitera o mandamento de amar uns aos outros, outorgado primeiramente por Jesus Cristo e depois ratificado pelo apóstolo Paulo e por João na sua primeira carta. É por meio desse amor fraternal que se caracteriza claramente o relacionamento básico dos verdadeiros discípulos de Cristo. O amor pelo irmão deve emanar do interior de cada um de nós. O amor de coração, ele dissipa qualquer eventual tensão que possa vir entre os irmãos, porque ele sobrepuja as diferenças, o ódio e a inimizade. Segunda atitude, o amor pelos outros deve ser intenso. Ele fala, amem intensamente uns aos outros. Os cristãos não devem amar uns aos outros de coração apenas, mas também de maneira intensa. No grego, a palavra intensamente denota um fervor constante. Esse termo traz a ideia de esticar, por intenção. Enfatiza um sentimento muito intenso. E por que enfatiza um sentimento muito intenso? Porque o amor nem sempre é fácil pelos irmãos. Aqui é a ideia de você esticar uma mola. Quando você estica uma mola, qual é a reação dela? É voltar. E você precisa continuar esticando. É isso que Pedro tem em mente aqui. Egoísmo, inveja, arrogância, altivez, ingratidão, dificuldade em perdoar, podem dificultar o amor. Importa então amar persistentemente, isto é, perseverar no amor aos irmãos contra toda oposição. Essa exortação de Pedro reflete o que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus. Jesus disse que os seus discípulos deveriam se amar fraternalmente como expressão maior da fé nele. Lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer assim no capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Segundo ponto aqui então, amem intensamente uns aos outros porque vocês foram regenerados. Aqui temos mais um motivo para o amor fraternal, sincero e ardente pelos irmãos. No verso anterior, Pedro havia argumentado que este amor era decorrente da purificação da alma pela obediência à verdade do Evangelho. Agora, ele reforça esse ponto, lembrando seus leitores a regeneração que eles haviam experimentado pela palavra de Deus. O propósito aqui do apóstolo é inculcar na mente e no coração dos seus leitores todos os argumentos e razões possíveis para que eles se amem fraternalmente de todo o coração. Pedro, ele já havia mencionado a regeneração na abertura da carta, quando bendisse a Deus por nos haver regenerado para uma viva esperança. Está no versículo 3. Aqui, o apóstolo acrescenta que os cristãos devem e podem amar uns aos outros porque foram regenerados. Verso 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O termo aqui, vocês foram regenerados, aponta para uma situação já realizada e terminada. A regeneração não é um processo que Deus vai fazendo na nossa vida continuamente, mas é um ato pontual de Deus que ocorreu no passado e tem um significado duradouro para o presente e para o futuro. É um ato pelo qual Deus nos concede nova vida espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos concedeu vida através da obra do Espírito Santo. Pedro nos lembra do que está envolvido em ter renascido, ao descrever essa regeneração sob dois aspectos.
Primeiro por um aspecto negativo, e ele vai usar uma partícula negativa aqui, que é o não, e depois por um aspecto positivo. E ele vai usar uma conjunção, a conjunção mas. De novo no verso 23, ele diz, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Pedro afirma que os seus leitores e todos os cristãos não foram regenerados por semente corruptível, ou seja, sujeita à decadência, à mortalidade. Nascemos de novo a partir de um tipo diferente de semente que normalmente costuma gerar vida. Aqui, provavelmente, o contraste entre a semente humana e a semente divina, que é a palavra de Deus. Pedro se refere à palavra de Deus metaforicamente como semente, enfatizando o poder espiritual que ela tem para gerar vida. A semente humana, ela gera vida física. A semente divina, que é a palavra, ela gera vida espiritual. Para que a concepção humana ocorra, um óvulo precisa ser fecundado pela semente do homem. Toda vez que um homem e uma mulher se unem, milhões de sementes são liberadas, mesmo que uma única semente baste para fertilizar o óvulo. Você pode pensar, mas é um desperdício. Na providência e economia de Deus não é. Deus sabe como é fraca, corruptível e perecível a semente humana. Ela não dura para sempre. Mas a semente pela qual nós renascemos não é semente corruptível, incorruptível. O conceito central nessa argumentação petrina é que a mudança operada em seus leitores não teve origem no homem. Não foi resultado do esforço próprio, mérito pessoal ou algum poder carnal. Ao contrário, eles foram regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, um processo divino, soberano e sobrenatural. Pedro qualifica a palavra de Deus aqui como viva e permanente. Ele diz, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva, indicando o seu poder de despertar nova vida. Além disso, ela é viva porque procede do Deus vivo, expressão que o próprio Pedro usou quando reconheceu quem era Jesus. Lembra? Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela também é permanente, reforçando a ideia da persistência da nova vida por ela gerada. E por ser permanente, ela não passa, não muda e não se altera, como o próprio Deus. Pedro ouviu do próprio Jesus a declaração de que as palavras dele não haveriam de passar, em contraste com os céus e a terra. É por meio dessa semente imortal, viva e permanente, que os cristãos foram regenerados. E como resultado, são novas criaturas, são parte da nova criação de Deus, e por isso deveriam amar intensamente os seus irmãos em Cristo. Pessoas que também foram regeneradas da mesma semente para uma viva esperança. Mas olha que interessante, a perenidade da palavra de Deus mencionada aqui no verso 23 continua sendo enfatizada por Pedro nos versículos 24 e 25. E aqui Pedro vai citar Isaías 40, versos 6 e 8. Ele diz assim nos versos 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Pedro aqui, ele traz a lume uma profecia de Isaías. Isaías, ele profetizou predizendo a restauração de Israel após o cativeiro, mesmo que o cativeiro ainda não tivesse acontecido. Os babilônicos, o povo que haveria de tomar Israel, deportar sua população e dominar aquela terra durante alguns anos, eram mortais, passageiros, como a erva e suas flores. A palavra de Deus, em contraste,
haveria de durar para sempre. Ou seja, a promessa de restauração dos judeus haveria de acontecer como Deus estava prometendo mediante a profecia de Isaías. Mas olha que interessante, Pedro usa essas palavras do profeta, porque a situação lá dos leitores dele é semelhante. Seus leitores estavam sendo perseguidos e oprimidos. Era preciso lembrar que os homens e a glória deles eram passageiras, como as flores e a relva. No entanto, a palavra de Deus, a mensagem que vinha do Deus vivo e imortal, pela qual eles nasceram de novo e se tornaram os filhos deste Deus, haveria de durar para sempre. Os perseguidores haveriam de perecer e passar, mas eles, por terem sido gerados pela palavra de Deus, haveriam de permanecer para sempre. Isso deveria ser um motivo de grande conforto para eles. Quero parar um momento aqui a exposição e eu quero fazer 4 aplicações para nós. Primeira aplicação: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Certo intérprete da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então lhe contou uma história sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Ele foi ferido, roubado e largado semi-morto à beira do caminho. Então, por causalidade, passou por aquele local um sacerdote e um levita. E mesmo percebendo a agonia daquele pobre homem, não lhe ofereceram ajuda. Foi um samaritano, um do povo com os quais os judeus não se envolviam, que parou para cuidar do homem ferido. Jesus então perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Perceba que Jesus inverte o ponto de referência. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas de quem eu devo me tornar o próximo. De quem eu serei o próximo. Essa é a pergunta que deve ser feita. Não quem é meu próximo, de quem eu devo me tornar o próximo. Eu devo me tornar o próximo daquele que está à minha volta, ao alcance da minha mão, precisando da minha ajuda. Eu devo amar a todos sem olhar a quem. Muitas vezes o próximo não vai ser uma pessoa atraente. Ele vai estar machucado, sujo, fedendo, nu e semi-morto, sem nenhuma condição de vir até mim. Ele não terá condições para retribuir o amor e os cuidados dispensados. Por isso, é necessário que eu me torne o próximo de meu irmão. Mas tornar-se o próximo do outro exige o cultivo de relacionamentos também. E relacionamentos exigem trabalho, sacrifício, humildade e desprendimento. Somente quando tivermos um espírito que vise sempre o interesse do próximo, então cada pessoa se tornará o nosso próximo. Por isso, ore e peça a Deus para que te ensine a cultivar relacionamentos na igreja e tornar-se o próximo de teu irmão. Segunda aplicação: não é fácil amar o próximo. Não é fácil amar o próximo. A dificuldade de se amar o próximo começa em você mesmo. Sim, você é uma pessoa extremamente difícil. Com certeza, não deve ser fácil para os outros te amar. Com certeza. Mesmo sendo purificados pela obediência à palavra, amar da maneira que a Escritura demanda não é tão fácil, em virtude do pecado que habita em nossa carne ainda não redimida. Contudo, isso não é desculpa para que você não se esforce em amar o seu irmão. Oremos ao nosso Deus pedindo que o nosso amor pelos irmãos, que ainda é ínfimo e falho, possa crescer a cada dia pelo nosso progresso na santificação. Lembrando que chegará o dia na eternidade, então o nosso amor pelos irmãos será profundo, intenso e livre de todo o pecado que o macula. Pois estaremos diante daquele que é o maior exemplo de amor, aquele que é a plenitude do amor do Pai, e de onde emana o amor que nos habilita a amar o nosso próximo. Terceira aplicação:
precisamos remover as máscaras. Ah, irmãos, como a gente precisa remover as nossas máscaras. Como usamos máscaras na igreja? Somos verdadeiros atores, usando a igreja como palco e escondendo nossos verdadeiros sentimentos atrás de uma falsa aparência. A falta de amor tem levado os cristãos a se esquivarem para dentro de formas de relacionamento que têm aparência de amor, mas na verdade escondem uma comunhão dissimulada. Trato amigável, cortesia solícita, sorrisos e apertos de mão. Assim, muitas vezes o amor é apenas simulado na igreja. Como a hipocrisia é perigosa na igreja. Ela encobre a ausência de amor fraternal e envenena o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Quantas igrejas pararam de crescer e estão à míngua pela falta de amor não fingido? Tire sua máscara. Arrependa-se do seu pecado. Olhe para a cruz e tenha certeza de que Deus o capacitará a amar o próximo. Pois a força para amar e para obedecer não vem de nós, mas sim do amor que Deus demonstrou no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E a quarta aplicação desse primeiro ponto que eu quero fazer, tudo passa. Tudo passa. Quanto vale o jornal de ontem? Tem algum valor o jornal de ontem? Quanto vale? Corriqueiramente, queridos, colocamos o nosso coração e a nossa esperança em coisas que são passageiras. Há uma música do Nelson Ned que diz: mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Realmente, tudo passará. O nosso emprego passará, os nossos bens passarão, a nossa conta bancária passará, os nossos amigos passarão, os nossos parentes passarão, a nossa vida passará aqui. Mas Pedro diz que a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 2000 anos depois dele ter escrito essas palavras, nós nos reunimos para estudar a palavra que permanece e resiste a toda a crítica e hostilidade lançada contra ela. Já dizia o poeta: continuem martelando, mãos hostis, seus martelos quebram, a bigorna de Deus resiste. E resiste e nunca vai quebrar. Em tempos de relativismo moral, de ética situacional, do desbarrancamento da virtude, podemos confiar na palavra de Deus como nosso referencial, norte e direção, pois ela não passará. Por isso, coloque sua confiança naquilo que é eterno e não naquilo que é efêmero. Coloque a sua confiança em Deus e na sua palavra. Segundo ponto da nossa mensagem: porque vocês foram redimidos, desejem intensamente a palavra do Senhor. Capítulo 2, versos 1 a 3. Nos versos 1 a 3 do capítulo 2, Pedro retoma a linha de raciocínio, interrompida nos versículos 23 a 25. Essa seção adiciona mais detalhes sobre o significado de amar o próximo intensamente. Pedro encoraja seus leitores a despojarem-se de atitudes e hábitos prejudiciais aos outros e a desejarem o verdadeiro alimento espiritual, de modo que possam amadurecer em fé e conhecimento. Sendo assim, podemos subdividir esses versos em 2 pontos. Abandonem atitudes e hábitos prejudiciais aos outros, verso 1, e desejem um genuíno alimento espiritual, versos 2 e 3. Primeiro subponto: abandonem atitudes e hábitos prejudiciais aos outros, verso 1. Pedro diz o seguinte: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. A conjunção, portanto, faz a ligação dessa seção com a anterior. Os leitores de Pedro foram purificados pela obediência à palavra e foram regenerados de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Portanto, agora deveriam desejá-la ardentemente, como um bebê deseja o leite materno para crescer. Mas para isto, eles precisavam se livrar de tudo aquilo que constituía um obstáculo a este crescimento. Quando alguém é regenerado, espera-se ver as evidências dessa regeneração em seu comportamento pessoal, através de uma vida que busca a santificação. Sendo assim,
Pedro exorta os seus ouvintes para que abandonem práticas e atos incompatíveis com uma vida de santidade. A palavra traduzida aqui por abandonar, do grego, é o mesmo verbo usado para se referir à ação de despir roupas. Abandonar aqui significa despir roupas. Figuradamente, significa livrar-se de alguma coisa que está sobre nós ou em nós e que nos impede os passos ou a liberdade de movimentos. O que deve ser deixado de lado é apresentado na forma de um pequeno catálogo de vícios. Ele diz, nesse catálogo, maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Essa lista enfoca pecados de relacionamento, pecados do mau uso de palavras e pecados de julgamento temerário. Essas atitudes e hábitos, além de nos separar dos nossos irmãos, impedem os desejos espirituais de crescimento mediante a palavra de Deus. O novo nascimento implica no abandono de tudo que nos impede de crescer na graça de Deus. O sinal mais seguro de que alguém de fato nasceu de novo é que ele procura se despojar, livrar, abandonar e renunciar ao pecado em todas as suas formas. Mas perceba que a exortação de Pedro é para que os seus leitores abandonem. Ele não diz para lutar. Ele falou abandonem. Ele não falou para lutar, para se livrar. Ele está falando abandonem. Precisamos abandonar esses vícios, como nos livramos de uma roupa suja e contaminada. É para se livrar, não é para ficar brincando. Com pecado não se brinca. Com pecado se abandona. É isso que Pedro está dizendo. Precisamos nos despir de nossa velha natureza e gozarmos nova vida em Cristo, ao desejar o alimento espiritual e crescimento para a salvação. Segundo subponto, desejem o genuíno alimento espiritual. Versos 2 e 3. Uma vez que seus leitores se despojassem dos pecados que sufocam e impedem o amor fraternal, deveriam agora buscar fervorosamente aquilo que os faria crescer espiritualmente, que é o que Pedro chama de o genuíno leite espiritual. Pedro passa daquilo que devemos abandonar para aquilo que devemos desejar. No verso 1 é abandonar, verso 2 e 3 é desejar. Devemos abandonar os pecados que sufocam e impedem o amor fraterno. Devemos desejar o genuíno alimento espiritual. Versos 2 e 3, Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ao comparar os seus leitores como crianças recém-nascidas, Pedro não está assumindo que seu público seja composto de recém-convertidos. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está falando aqui é que, assim como o recém-nascido tem um forte desejo por leite, o cristão nascido de Deus também deveria ter um forte desejo pela palavra de Deus. Foi através desse leite espiritual que os seus leitores crentes não somente haviam sido gerados espiritualmente, mas também haveriam de crescer e se desenvolver. Pedro quer que seus leitores, de modo figurativo, visualizem as crianças que desejam ser alimentadas. Os pais sabem que os recém-nascidos, eles expressam em alto tom quando eles querem comer, quando eles têm o desejo de ser alimentados. E o bebê, ele grita tão forte que parece que aquela alimentação custa a vida dele. Ele precisa se alimentar, é uma questão de vida ou morte. Assim também, os cristãos devem mostrar o seu desejo pela palavra de Deus. Pedro encoraja seus leitores a ansiarem pelo alimento espiritual. Assim como os bebês se alimentam com regularidade, nós também devemos beber regularmente o leite da verdade. Não cresceremos em maturidade cristã se não nos alimentarmos com a palavra de Deus. Não existe substituto para ela.
como pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, devemos ter fome e sede pelo leite puro, genuíno e não adulterado da palavra de Deus. Pedro conclui o seu argumento no verso 3 dizendo: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. O argumento de Pedro aqui é simples. Eles já tiveram a experiência da bondade do Senhor. Seus leitores já haviam experimentado a bondade do Senhor, porque eles foram alcançados pela graça, foram regenerados, nasceram de novo, foram salvos e receberam as promessas de Deus quanto a uma herança eterna nos céus. A conversão deles foi o primeiro gostinho que tiveram da bondade do Senhor. Isso deveria abrir o apetite deles para desejar ardentemente o puro leite espiritual, a palavra de Deus, para experimentar mais e mais de Cristo e crescer nele. Esse encorajamento, queridos, sem dúvida, era muito necessário diante das perseguições e tribulações que aqueles irmãos passavam. A lembrança da bondade do nosso Deus em nos salvar mediante Jesus Cristo é sempre um estímulo para prosseguirmos e avançarmos no conhecimento da sua graça. E aqui, terminando, Pedro vai citar, alguns dizem que Pedro aqui está citando o Salmo 34, que foi lido na nossa liturgia, quando ele fala da bondade do Senhor. Pedro aqui ecoa as palavras desse salmo e assume que aqueles a quem ele escreve são de fato filhos de Deus e já experimentaram em suas vidas a bondade do Senhor Jesus. 2 aplicações e nós encerramos. Primeira aplicação: abandone o sobrepeso. Abandone o sobrepeso. No mundo greco-romano, um corredor ele corria praticamente nu, usando apenas um pano, porque qualquer outra coisa que ele vestisse poderia atrapalhar seus movimentos, seria um sobrepeso. Hoje, os trajes modernos desenvolvidos para os atletas têm como objetivo fazê-los sentir como se não os estivesse usando. São tecidos especiais e os atletas têm a impressão que estão nu, que não tem nada em cima dele, justamente para que seus movimentos fiquem livres. Não faz sentido entrar numa corrida vestindo um sobretudo ou uma bota de couro. Da mesma forma, o cristão deve se livrar de tudo que atrapalha na carreira cristã e caminhar com perseverança e santidade, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Devemos nos despir de tudo aquilo que atrapalha para que possamos caminhar com desenvoltura. Pedro nos adverte que o pecado, em todas as suas formas, é o nosso maior obstáculo e o principal empecilho na carreira cristã. Maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Calvino diz que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos. O pecado, ele é maligníssimo em sua essência. Engana com as suas propostas sedutoras, gruda em nós facilmente como fuligem e nos assedia tenazmente. O pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado e ter boa desenvoltura na carreira cristã. É impossível agarrar-se ao pecado e desejar alimentar-se da palavra de Deus. É impossível agarrar-se ao pecado e ter uma vida de santidade. O pecado é o maior inibidor da nossa vontade de alimentar-se da vontade de Deus. É o maior inibidor. Quando você está em pecado, você não lê a palavra de Deus. É o maior inibidor da leitura da Escritura. Pedro nos exorta e nos encoraja a abandonarmos atitudes e hábitos prejudiciais aos outros e a desejarmos o verdadeiro leite espiritual, a palavra de Deus, de modo que possamos amadurecer em fé e crescimento. E a última aplicação: deseje alimentar-se. Conta a história
que um pastor foi fazer uma visita para uma família da igreja. A mulher preparou um café da tarde bastante farto e colocou uma colher de prata para mexer o café. Colher de prata era de estimação, ela tinha ganho da avó dela. Eles conversaram sobre vários assuntos e quase no final da visita, o pastor pediu uma Bíblia. Feliz com aquele momento, a mulher entregou a Bíblia ao pastor e fez questão de dizer que ela lia aquela Bíblia todos os dias. Após ler o texto, o pastor fez uma oração e se despediu daquela família. Todavia, a mulher reparou que a colher de prata havia sumido. Procurou em vários lugares, mas não encontrou. Perguntou para o marido, mas não encontrou. E ela disse: o pastor levou minha colher de prata. O pastor furtou a minha colher de prata. E ela continuou indo na igreja, mas olhava de cara feia para o pastor. E não tinha coragem de falar. Passados 6 meses, o pastor regressou à casa daquela mulher. Antes de servir o café, a mulher disse: pastor, há 6 meses eu ando triste. O senhor pegou minha colher de prata. Por que isso, pastor? Calmamente, o pastor pediu novamente a Bíblia daquela mulher para ler o mesmo texto que ele tinha lido naquela primeira visita. E para espanto da mulher, a colher de prata estava na Bíblia. A colher de prata estava ali naquela Bíblia. Essa história é cômica e triste ao mesmo tempo. Há muitos cristãos que estão vivendo a míngua do verdadeiro alimento espiritual. Estão raquíticos, fracos e estagnados na fé, porque não se alimentam do genuíno leite espiritual. Não cresceremos em maturidade cristã se não nos alimentarmos da palavra de Deus. Assim como um bebê anseia pelo leite materno, devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Por outro lado, também não haverá crescimento espiritual onde a palavra de Deus tem sido sonegada ao povo. Não há saúde espiritual onde a sã doutrina não tem prioridade. Muitas igrejas têm alimentado as suas pessoas com falsas doutrinas, coach espiritual, teologia da prosperidade. Muitas pessoas estão sendo alimentadas com a palha da mentira, ao invés do trigo da verdade. Muitas pessoas estão bebendo leite adulterado e contaminado, ao invés do genuíno leite espiritual. Sentem-se saciadas, mas vivem com fome. A palavra de Deus é a única que tem a vida, dá a vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus, como recém-nascidos famintos, e ansiar pela genuína palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser amada, estudada, memorizada, inculcada, ensinada e anunciada pela igreja. Tertuliano diz: a palavra de Deus deve ser desejada ardentemente como a causa necessária para a vida. Deve ser engolida mediante o nosso escutar. Deve ser ruminada por meio da meditação e digerida pela fé. Você tem realmente desejado ardentemente o genuíno leite espiritual? Ou será que a colher de prata está na tua Bíblia ainda? Ou você tem alimentado a sua alma das paparrotadas que têm sido propagadas pelas falsas doutrinas? Paparrotadas é lavagem de porco. E tem muito crente se contentando com o resto de alimento que é servido na internet, nas mídias sociais, na TV e em roda de amigos. Tem muito crente se alimentando de lavagem espiritual. Nós precisamos desejar o genuíno alimento espiritual. O reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte: crentes atrofiados e nanicos são o resultado da pregação e do ensino de pastores e mestres que adulteram a palavra de Deus e a misturam a conceitos humanos, diminuem a sua autoridade e poder, negam-na, torcem o seu sentido e a usam para seus benefícios próprios. Estes darão contas a Deus por adulterar o leite dos filhos do Altíssimo. O salmista diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Até quando iremos trocar
a doçura da palavra de Deus pelo jejum da indiferença? Até quando iremos trocar a doçura da palavra de Deus pelo amargor da mentira? Concluindo, temos experimentado a bondade do Senhor, afinal, fomos purificados pela obediência à palavra e regenerados de semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Olhando para a bondade de Deus refletida na cruz de Cristo, supliquemos a Ele que nos ajude a amarmos intensamente uns aos outros de coração e abandonarmos toda a forma de pecado que nos separa de nossos irmãos e impede o nosso desejo pela palavra de Deus. Continuemos olhando para o indicativo e vivendo os imperativos para a glória de Cristo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Como nós temos desejado, muitas vezes, tantas coisas desse mundo, Deus. Desejado conhecer tantas coisas desse mundo, aprender mais de coisas diferentes. Mas quantas vezes nós não temos o desejo pela Tua palavra? Quantas vezes nós deixamos de dedicar o nosso tempo para a Tua palavra e nos esquecemos que nós precisamos nos alimentar dela. É nela que encontramos conforto, ânimo, forças, esperança, sabedoria para viver nesse mundo. É por meio dela que o Senhor nos santifica. Pedimos que o Senhor nos dê mais desejo da Tua palavra, mas principalmente desejo de Cristo. Que nós possamos ansiar pelo nosso Salvador, pois Ele nos regenerou, Ele nos purificou, para que possamos estar aqui hoje, remidos, lavados, purificados por um sangue tão precioso. Ó Deus, ajuda-nos também a amarmos os nossos irmãos, a nos desprendermos da nossa comodidade, Deus, a olharmos para o nosso próximo. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos da Tua graça, dia a dia, para continuar caminhando para a Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.